Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu sou o Bispo Cristiano, nós estamos aqui no nosso canal realizando uma leitura do Evangelho de Lucas, de segunda a sexta às 6 horas da manhã. Nós postamos aqui um vídeo com uma leitura, uma meditação na palavra e também uma oração em seu favor, tá bom? Compartilhe esse vídeo, compartilhe. E se inscreva no canal, tá bom? E nós vamos aqui à nossa leitura de hoje, tá? Capítulo 13 do Evangelho de Lucas, nós vamos ler ali a partir do versículo 22, o tema é a porta estreita. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Até aqui. A pergunta era: Senhor, são poucos os que são salvos? A resposta de Jesus foi: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Quem é essa porta? O que é essa porta? Porque alguém pergunta sobre a quantidade daqueles que seriam salvos. A resposta de Jesus não é sobre a quantidade dos que serão salvos, e sim a condição para sermos salvos. Qual é a condição? Esforçar-nos por entrar pela porta estreita. Sabe, isso me traz à memória o que está lá em João, capítulo 10, verso 9, que Jesus ele diz assim, o Senhor Jesus: eu sou a porta. Olha só, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Que maravilha, né? Então essa porta estreita aqui, a gente levando em conta aqui João 10, 9, ele está dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Que maravilha, né? Quem é a porta estreita? É Jesus. É Jesus que é essa porta estreita, ou seja, até mesmo porque não há salvação fora do Senhor Jesus, tá? Nenhuma obra de caridade, nenhuma obra boa que a gente faça. Eu até costumo dizer, muitas pessoas quando morrem, né, as pessoas dizem assim: olha, fulano era uma boa pessoa, fulano era uma pessoa tão boa que com certeza ele está com Deus, tá? Mas o fato de ser bom aos nossos olhos não significa que essa pessoa foi salva, tá bom? Porque a salvação, ela não depende de uma obra de caridade. Nenhuma obra de caridade, se você pegasse tudo que você tem e vendesse para dar para as pessoas, para os pobres, isso não te daria o direito a ser salvo. Por quê? Porque todo ser humano pecou e carece da misericórdia de Deus. Então nenhuma obra de caridade pode dar direito à salvação. A salvação vem pelo sacrifício que Jesus ele fez lá na cruz. É pelo Senhor Jesus, é por graça, e não há em nós nenhum mérito na salvação. Eu tenho que me esforçar por entrar por essa porta. E aí Jesus vai dizendo: pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quer dizer, parece simples, né? Você diz assim: poxa, eu então sou salvo, porque eu aceitei Jesus, porque eu creio em Jesus, né? Só que não pode ser apenas uma crença religiosa, mental,
tá? Esse entrar pela porta aqui, estreita, e que muitos, Jesus disse, vão procurar entrar, mas não poderão entrar, a gente vai entender quando a gente lê o livro de Hebreus. A carta escrita aos Hebreus é uma carta que fala muito de perseverança, é uma carta que fala aos hebreus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam enfrentando fortes lutas naquele tempo. Por exemplo, tem uma passagem lá de Hebreus, a gente vai abrir aqui, que é no capítulo 11, no capítulo 10, lá no verso 32, que diz assim, olha, o escritor, né, de Hebreus, falando para os hebreus que receberam Jesus, que tomaram uma decisão de entrar por essa porta, a porta estreita. Ele diz assim, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então Paulo, né, que a gente acredita ser o escritor de Hebreus, está dizendo aqui para aqueles cristãos, olha, vocês não somente se compadeceram dos encarcerados. Que encarcerados? Os cristãos que estavam presos injustamente somente por causa da sua fé e da perseguição ao cristianismo que havia naquela época. Aliás, muitos dizem aqui, aceitaram com alegria o espólio dos bens, ou seja, que tivesse sido roubado os seus bens, tá? Olha só que interessante, aceitar com uma alegria que te tirem tudo que é seu só porque você é cristão, só porque você decidiu por Jesus. Por isso que se a gente volta aqui na parte de atrás aqui de Lucas, ele diz, muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque aquele que queria se converter ao cristianismo nessa época aqui, ele já sabia que essas coisas poderiam acontecer com ele, muito provavelmente aconteceriam, ou de ser preso, ou de perder os seus bens, por causa da sua fé. Por isso que Jesus diz, muitos vão procurar entrar, mas não vão. Então a salvação em Jesus parece ser uma coisa simples, mas não é tão simples, porque dependia de uma entrega total. Como é que você vai aceitar com alegria que te roubem tudo que você conquistou com o seu esforço? Né? A injustiça, imagina, aí ele vai dizendo, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável, quer dizer, a vida eterna, né? Aí ele diz assim, o escritor diz assim, não, voltando para Hebreus, tá? Hebreus 10:35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então esse pequeno texto aqui, que eu li aqui de Hebreus, ele nos dá a ideia do que representaria ser cristão naquele tempo. Por isso que a resposta de Jesus é, entre pela porta, ou seja, a salvação passa por mim. Mas não pense que é uma coisa simples, porque vocês possivelmente vão perder bens, serão presos, vão sofrer, e muitos vão olhar para isso e vão dizer, será que é isso que eu quero? É óbvio que hoje isso não acontece com a gente. Se por causa de Jesus você não vai para a cadeia, você não vai perder os seus bens. Porém, estar com Jesus representa você perder também, perder a sua vida. Você já não querer mais viver para os seus prazeres, mas viver para Ele, tá? Então assim, talvez signifique para você perder a oportunidade de ter coisas maiores na vida, mas por causa das suas maiores, que eu digo em termos financeiro, lucro financeiro, mas de uma forma contrária à palavra, tá? Então não, peraí, eu não quero isso para mim. E isso é o entrar pela porta estreita. Você pode entender isso? É você renunciar a tudo aquilo que o mundo oferece
de vantagem, de prazer, mas que contraria a vontade de Deus. Tá? Então é isso que significa. Hoje nós não vamos ser presos, hoje não vão ser roubados os nossos bens por causa da nossa fé? Não. Mas existe uma renúncia, uma vida de renúncia, que é uma evidência de alguém que foi salvo. Não é a condição daquele que foi salvo, é a evidência de que ele quis a salvação. Para que a pessoa aceite Jesus, ela tem que aceitar Jesus disposta a levar a cruz. Tá? Essa é a ideia de crer em Jesus. Não é crer em Jesus para ter uma vida melhor, não é crer em Jesus para ter uma conta bancária cheia, não é crer em Jesus para ter... Não, é para perder. É com essa consciência que nós temos que vir a Jesus, tá? Para perder o quê? Para perder a nossa vida, para ganhar a vida de Deus em nós, tá? Então é isso que ele está dizendo. Não tem. Aí ele vai dizendo mais para frente, olha, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, aí já não tem mais jeito. Quer dizer, quando Deus se levantar e disser acabou, acabou, esse é o tempo de salvação. E logo ele vai dizer assim, olha, mais para frente, mas nós não comíamos na tua presença, quer dizer, você não estava junto com a gente? Pois é, mas eu não conheci vocês, na intimidade eu não conheci vocês. O relacionamento que vocês tiveram comigo foi um relacionamento superficial. Então aí ele disse, ali haverá o choro, o ranger de dentes, aí ele vai explicando, ó. Tá entendendo? Quando você vê o Abraão, o Isaac lá no reino de Deus e você ser lançado fora, tá? Aí logo ele diz, muitos virão do Oriente, do Norte, do Sul. O que ele está dizendo? Que não depende da nacionalidade, porque era o povo judeu, né? Eles acreditavam que somente eram eles. Jesus disse, não tem a ver com nacionalidade. Assim como hoje, não tem a ver com religião, eu sou evangélico, não tem a ver com isso. Tem a ver com você passar pela porta, assim como nós temos falado aqui. Tá? Aí ele diz, muitos serão últimos, os últimos serão primeiro e assim por diante. Ou seja, muitos que você pensa que vai estar à frente vão para trás, muitos que você pensa que nem ia estar lá vão estar, e nós temos que cuidar, olhar para a nossa vida e pensar, medite nisso. A palavra de Deus para nós hoje é essa. Você está disposto a entrar pela porta estreita, tendo em conta não o que você vai ganhar, mas o quanto você está disposto a perder? Tá bom? Você está disposto a entrar pela porta estreita? Vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e pelo entendimento que o Senhor dá da tua palavra. Te agradecemos pela vida, a vida do teu Filho dado lá na cruz, do Senhor Jesus lá na cruz, para nos salvar. Entendemos, Pai, que entrar pela porta estreita significa muita renúncia, significa, meu Pai, muito do que temos que deixar para que o governo da nossa vida seja do Senhor, única e exclusivamente do Senhor. Pai, nos perdoe, nos lava, limpa o nosso coração. Nós não temos condições de buscar ao Senhor sem a tua ajuda. Tua palavra diz, é o Senhor quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Coloca em nós o querer, o teu querer, e nos dá condições para que possamos realizar o teu querer, Pai. Pedimos ao Senhor, abençoe esse copo com água, abençoa curando os que estão doentes, libertando a todos que estão ouvindo esta oração agora, salvando os perdidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Beba da água. Glória a Deus. Olha, segunda-feira nós voltamos com outra mensagem para você. Que Deus abençoe. Um bom fim de semana para todos.